Ok. Bem, a gente... Fica até difícil sem um assunto, mas eu vou lançar algumas questões e depois a gente vai entrar em outras, certo? Que tem a ver ou que não tem nada a ver com o assunto, pode ser, tá bom? Primeiro, vocês aqui estão buscando algo, sim ou não? Sim. Mas mais do que algo, alguém. Concordam comigo? Esse alguém tem um nome. E o nome dele é Jesus. Concordam comigo? Sim. Mas esse alguém, ele vive em comunidade, em unidade. E qual é a comunidade que Cristo vive? Qual é a unidade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, é um só Deus em três pessoas, né? Então a nossa vida, ela deve começar em Deus, e eu não diria terminar, mas o fim da nossa vida, o fim não no sentido de fim de término, mas a nossa finalidade, entende? É começar em Deus e o nosso fim último é Deus. Nós tivemos um início, mas nós não teremos um fim de acabar. Nós teremos uma eternidade para estar com o Senhor. Então, os assuntos que a gente toca vão tocar na nossa realidade. No início vai ser difícil, que eu estou falando aqui, depois vai dar certo, né? Então, quando a gente vai tratar sobre algum assunto, a gente tem que pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, mas pensar assim, esse assunto me fala do que lá na frente? Esse lá na frente simboliza o meu futuro, mas simboliza também o pós-morte, entenderam? Depois que eu morro. Então, o mundo hoje, ele tem colocado várias verdades. Lá em João 14, versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala isso porque ele diz que vai preparar um lugar para nós no céu. E essa expressão é uma expressão que indica que nós somos almas esposas de Jesus. Como assim? No tempo do judaísmo, acho que até hoje eles têm essa mesma ideia, os judeus. Quando alguém ia casar, tinha duas fases do casamento, certo? Tinha a primeira, que a pessoa fazia toda aquela fase e depois eles iam, cada um para a sua casa. E o esposo dizia assim: eu vou para a casa do meu pai preparar uma morada para você. Ou seja, essa expressão que Jesus usou já era muito comum ser usada entre os judeus, entenderam? Então, quando Jesus fala que ele vai preparar uma morada, ele está dizendo o que para nós? Que nós somos, a nossa alma é a esposa de Cristo. A esposa tem os direitos que o esposo tem? Sim ou não? Quando ela se casa? Sim. Ou seja, o Senhor está dizendo que nós vamos participar dos direitos que ele tem. Jesus, ele reina sobre o universo, sim ou não? Sim. Quando nós estamos unidos a ele, nós reinaremos sobre o universo também? De uma certa forma, sim. Não como ele, mas com ele. As palavras, elas têm um joguinho assim, né? Só que existe alguém que não quer que a gente vá morar com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, né? Com todo o céu. E esse alguém também tem um nome e tem seus companheiros. E como é o nome desse alguém? Diabo. Alguns chamam de capiroto, encardido, Satanás, rabudo. Um bocado de nome, né? E existe dois grandes perigos. É a gente achar que o demônio não existe e nós acharmos também que em todo canto e tudo é culpa dele. Tem pessoas que falam que ele não existe e tem pessoas que acham que tudo que acontece é culpa dele, né? Vocês conhecem pessoas assim? Que dizem que o demônio não existe? Já ouviu alguém com essa expressão? Ou pelo menos na TV, na rede social, dizendo isso? Nunca ouviram? Não? Não, né? Pois eu já ouvi muitas vezes. Mas achar que tudo é culpa dele. Já ouviu várias pessoas fazer isso? Já? Outras pessoas que são muito curiosas em saber sobre o demônio. Vocês já viram pessoas assim? Ou são pessoas assim? E já outros não querem saber nada, morrem de medo. Se escutar falar já quer que mude de assunto. Já viram pessoas assim?
Ou vocês são assim, alguns de vocês? Morre de medo desses assuntos? Bruxaria, satanismo, ocultismo? Não, né? Obrigado. Então, sempre na vida cristã, a gente tem que ter cuidado com os extremos. Nem tanto ao mar, nem tanto ao vento, como a gente fala, né? Às vezes a gente vive sempre nos extremos. Então, o demônio, ele vai trabalhar de uma forma que, desde o começo foi assim, desde Adão e Eva. Lembrando que Adão e Eva, aquele texto tem que ser entendido de uma forma bem explicada, né? Talvez a gente fale no decorrer aqui. Então, o demônio, ele começa primeiro como? Com uma meia-verdade. Como é que o demônio começa? Com uma meia-verdade. Porque se ele mentir de forma assim, cara de pau mesmo, a gente não acredita. Ele vem com algo que parte é verdade e outra parte é mentira. Como ele fez com Eva, ele falou o quê? Que se Eva comesse o fruto, ela seria como Deus. Ele mentiu? Sim e não. Porque de fato nós somos como Deus e sim ou não? Sim. Porque nós somos filhos de Deus. Mas Eva ainda não era. Mas era plano de Deus tornar Eva e Adão como filhos, como nós somos hoje, entendeu? Eles eram filhos de uma outra forma, mais fraca, né? Porque ainda não existia o batismo, né? Era uma forma mais fraca. Isso aqui é muito difícil explicar. Esse mais fraco, mais forte, né? É difícil. Então ele começa com uma meia-verdade. Então ele mente, ele começa a enganar. Então hoje, existem 3 ferramentas que o demônio usa muito. Lembrando, diga comigo, nós temos 3 inimigos. A nossa carne, o mundo e os demônios. Geralmente a gente fala mais só dos demônios que nos tentam. Mas a nossa carne, quando eu falo carne, não é o nosso corpo humano, não. Carne é a nossa tendência de fazer o mal, coisas erradas, besteira, entendeu? Quem de vocês aqui se esforça para falar mal de alguém? Às vezes fala com facilidade, não é? Às vezes. Nem que seja uma crítica meio velada. Não, tô só comentando assim, né? A pessoa fala, né? Por que a gente não se esforça para fazer o mal? Porque a gente já tem uma tendência para o que é chamada concupiscência. Entenderam? Então a tentação ela vem também da onde? Da concupiscência da carne, né? Então a tentação vem de nós mesmos, muitas vezes. O demônio não precisa fazer nada, a gente já pode pecar, mesmo se ele tentar. Entenderam? Às vezes a culpa é nossa, e só nossa, sem ter nada a ver com o demônio. Então, e qual é o inimigo pior desses 3? Diga comigo, a carne. Segundo inimigo, o mundo. O que seria o mundo? O mundo é tudo aquilo que nos rouba de Deus. É o pensamento mundano, as coisas que o mundo pensa. O mundo não é as pessoas, entende? É as ideias erradas que as pessoas têm. Tipo, viver no adultério é uma ideia mundana, sim ou não? Achar que eu vou curtir se eu beber todas e eu vou beber nem que eu morra, né? Tem até uma música agora, eu vou morrer, mas não vou parar de beber, né? É uma ideia mundana, entendeu? Isso é o mundo. São as ideias que o mundo traz. Ideias pecaminosas. Há ideias que eu tenho que perder a virgindade porque senão eu vou ficar ultrapassado. Eu tenho que namorar e não confiar. Então eu vou trair porque eu não sei se fulano está sendo fiel ou não está sendo. Então eu vou trair à vontade. Quem me garante que ele está sendo fiel? Eu vou, sei lá, roubar porque todo mundo rouba, ser corrupto. Vou vender meu voto porque afinal todo mundo vende. E o prefeito não faz nada, eu vou vender porque pelo menos eu ganho alguma coisa, né? Tudo isso são pensamentos do quê? Mundanos. É a sedução do mundo, as drogas. Isso é o mundo. Entenderam? E terceiro que seria o demônio, que é um anjo maligno. São anjos malignos, os demônios. E entre eles existe um mais forte que seria o próprio diabo. Existe uma diferença entre o diabo e os demônios. O diabo é aquele que começou a rebelião contra Deus, entendeu? Que nós chamamos de diabo ou Satanás. Os outros são chamados demônios, que são também anjos maus. Que quando Deus criou, não os criou mal, criou o quê? Bons. Todos eram bons. Mas eles se rebelaram contra Deus e daí fizeram esse estrago que nós vemos hoje no mundo, né? Então são esses 3 inimigos. Até aqui entendido? Eu deixo já a bola para vocês. Diante disso, uma das armas que o demônio vai usar, como eu falei, que é a mentira,
ou a meia-verdade, ele vai usar algumas ferramentas para nos enganar. Que ferramentas são essas? Uma delas que ele está usando hoje é a mídia. A grande mídia, eu não diria só a mídia, mas a grande mídia. Quando eu falo de grande mídia, vocês entendem o que como grande mídia? Eu não entendem nada quando eu falo essa expressão. Isso, tipo a Rede Globo, o Facebook no geral, né? Os grandes canais de televisão além da Rede Globo, como a Record, SBT e por aí vai, né? Os grandes canais de rede de rádio. O que mais? O jornal impresso, né? Os que são mais conhecidos. Isso é a grande mídia. E tem a pequena mídia, né? Que também às vezes faz muito mal, mas os meios que evangelizam hoje estão geralmente na pequena mídia, né? Infelizmente. Então, a mídia é uma das ferramentas que o demônio usa para enganar as pessoas e imprimir as ideias que quem está por trás. Porque o demônio não vai agir com o braço dele. Ele vai usar pessoas. Eu brinco dizendo que são os secretários do demônio, né? Que a gente poderia incluir aqui a maçonaria, o satanismo, o ateísmo. São linhas que vão ajudar o demônio a fazer aquilo que ele planeja. Outras pessoas também, sim. Então, assim, eu estava falando com o Marcel, um dia perdido por aí, sobre filmes assim de terror e tal, que falam sobre, tipo, Annabelle e tal, esses filmes assim, esses filmes de terror. A igreja, eu estava querendo saber se a igreja proíbe ou se ela aprova. Aí o Maxwell disse que tem bem a questão da gente se deixar influenciar por aqueles filmes e às vezes acreditar numa meia-verdade, né? Como o demônio age. Que assim, pegando a parte da mídia, né? Depois eu vou para as outras. Os filmes, cada um tem um gosto, né? Quem gosta de mais filme de romance aqui, levanta a mão. Romance. Romance tipo o quê? Um filme aí de romance. Vocês, tem amor de romance? Vocês gostam ou não? Filme de ação, alguém gosta de filme de ação aqui? Muita porrada, sangue, tal. Eu gosto, não vou mentir, né? Quem gosta mais de bruxaria também. Quem gosta de MMA? Quem gosta de filmes de comédia? Também gosto. Beleza. Quem gosta de filmes de suspense? Você fica tenso e quer saber o que é direto? Também gosto. Gosta de filme de drama? Não, depende. Depende do drama, né? Quem gosta de filmes baseados em histórias reais? Filme de época, tipo Aquele verde, né? Escrava Isaura, né? Tipo aquele estilo, filme até estilo de novela também, né? Eu não sei se tem tipo de filme, dependendo de qual seja. Mas... Filmes de mitologia grega, tipo Hércules, Xena, Minotauro, essas coisas. Também gosto. Filme de terror. Também gosto. Então vamos lá. Principalmente da Floresta do Mal. O problema, gente, a questão é assim, ó, é a mensagem do filme, entende? O que esse filme me fala? Aí vai depender de duas coisas. A minha maturidade para assistir o filme e discernir o que é bom e o que é mal no filme. E a mensagem, a intenção que o filme tem. Às vezes, mas como é que eu vou saber a intenção? A intenção talvez você não saiba, né? Inicial. Mas o resultado que dá após assistir o filme, por exemplo. Chego já nos de terror, viu? Vou assistir um Código da Vinci. Quem já assistiu esse filme? Esse filme, ele tem a intenção de distorcer a história. O autor fala de ficção, mas ele não quer passar uma ficção. Tanto que o filme é meio confuso, é um pouco de história, um pouco de ficção, um pouco de tudo ali. Quando você vai analisar o filme, historicamente ele é totalmente equivocado. Porque ali o filme relata que Jesus, ele teve uma vida amorosa com Maria Madalena, uma relação sexual íntima, né? E a igreja escondeu isso. Por isso que a igreja colocou Jesus como Deus, para esconder isso, né? Então colocou os milagres para esconder esse grande caso. É uma das ideias do filme, entendeu? Só que é totalmente equivocado, por quê? Os primeiros cristãos nunca acharam que Jesus não fosse Deus. Eles tinham dificuldade de entender que Jesus era o quê? Homem. É tanto que São João, na sua carta, ele fala assim:
aquele que disser que Jesus não veio na carne, esse é o anticristo. Ou seja, a dificuldade que as pessoas tinham de entender no início do cristianismo, no início, né? Era como é que aquele ser, no caso Jesus, poderia ser homem fazendo tão grandes coisas. Ele só poderia ser Deus, mas não tinha nada a ver com homem, entendeu? Então o filme já fala o contrário. Que as pessoas tinham dificuldade de entender que ele era o quê? Deus. Então o filme passa o quê? Uma grande mentira. Aí existe um problema, porque eu vou assistir e vou para os cinemas. Quem vai, né? A gente mal vai aqui para o cinema, né? Eu só fui, se não me engano, uma vez. E a gente vai estar aprovando o quê? Uma mentira. Porque quando eu vou lá, eu estou dando assim, eu quero, né? Uma coisa quem vai assistir por curiosidade. Por exemplo, eu deveria, todo lançamento de filme meio polêmico, assistir. Porque como eu prego, eu deveria estar assistindo, né? Para estar atualizado. O que falta só é dinheiro, né? Para isso. Então eu espero ser lançado para poder ter em DVD, né? Para poder assistir alguma coisa. Então o filme passa o quê? Uma mentira. Então o cara não é honesto. O cara que fez, o Dan Brown, né? Ele fez até um também sobre a maçonaria, que é o Segredo, se não me engano, o Segredo Perdido, coisa assim, um livro. Não sei se já deu no filme, se não me engano ia dar um filme também. Então ele passa o quê? Uma mentira. É tipo assim, se você visse uma mentira sobre o candomblé, não seria ruim ver uma mentira sobre o candomblé? Seria. Mesmo sendo uma seita que nós não concordamos muito, mas é ruim quando se prega uma mentira sobre aquilo, sim ou não? Nós queremos a verdade. Aí indo para essas coisas de terror mesmo, sendo bem claro. O filme de terror, ele vai causar em nós o quê? Dependendo do sistema nervoso. Um medo, um pânico. Dependendo de quem tem uma mente um pouco fraca, ela pode ter tipo uma sugestão que está vendo coisas depois sozinhas. Há filmes desses, não todos, há filmes desses que são consagrados em rituais satânicos, em missas negras para dar audiência. Então eles consagram e eles tentam fazer com que aquele filme tenha mensagens subliminares e tenham palavras de consagração de quem ouvir daquela casa ao demônio, entendeu? Então, alguns filmes desses é uma abertura para que o demônio ele entre na casa e faça um grande estrago na vida de quem está escutando, ou na família, ou no ambiente. Porque o demônio possui pessoas, mas ele pode infestar casas, ter coisas estranhas, começar a ter brigas, ter coisas que nunca tinham antes, entendeu? E sobre igual, o filme de terror, o Exorcismo. Meia hora já. Como? O Exorcismo, só um filme, o Exorcismo. O Exorcismo, o nome só é esse? Sobre todos que teve. Ah, sim, certo, beleza. Aí pronto, a mensagem do filme. Tem monstros, tem duendes, tem demônios, tem outras coisas. O problema é esse do filme? Não, é a mensagem. Por exemplo, a mensagem do filme fica confuso se existe bruxaria do bem e do mal, por exemplo, Harry Potter. Lá o filme é legal, eu já assisti quase todas as... Quando eu vim perceber a mensagem do filme, já estava quase muito tarde, porque eu já assisti quase toda a temporada, né? Mas eu fui percebendo depois, de fato, qual é a mensagem do filme. É mostrar a intenção do autor, é mostrar que existe a bruxaria é algo bom. A intenção do filme é essa, não é a aventura em si, não é mostrar o lado bom da bruxaria, é mostrar que a bruxaria é boa. Essa mensagem para nós, como cristãos, a gente deve aceitar que a bruxaria é algo bom? Não. Por que dizer que a bruxaria tem a intenção de quê? De manipular os poderes. Ou seja, querer ser Deus. Entendeu? Então a intenção da bruxaria é manipular os poderes, querer ser Deus. Ter atributos que só Deus pode ter. De ter mais vida, de reconstruir a felicidade de alguém. Ou seja, é querer ser Deus. A bruxaria é essa tentativa de querer ser Deus. Tanto a bruxaria como o satanismo, né? É um ódio contra Deus. Algumas vezes esse ódio ele é explícito, é claro, e algumas vezes ele é meio velado, maquiado, entendeu? Aí então, por exemplo, os filmes de exorcismo, eles são proibidos ou são orientados? Depende. Tem filmes de exorcismo que tem cenas reais, fatos reais, e ele tem um porquê de ter sido feito. Por exemplo, Invocação do Mal. É um casal que
de demonólogos. O cara, ele é doutor em demonologia e a esposa, ela é como se fosse vidente. Ela é sensível, ela tem visões e são reais. Ela tem esses dons, né? De perceber várias coisas. Então eles casam e eles são um casal de investigadores de fenômenos demoníacos ou paranormais. No decorrer do filme, eles tentam ajudar muitas pessoas. Então é um filme que tem uma lição de quê? Boa. De quem vai buscar aquilo, não está buscando satisfazer a curiosidade, mas ajudar as pessoas que sofrem com coisas estranhas, entenderam? Por exemplo, o exorcismo de Emily Rose. O que ele passa? Ele passa uma mulher, uma jovem, que é possuída pelo demônio, que é muito religiosa ela, uma jovem. Mas Deus permite, não é culpa dela, e Deus permite para que as pessoas comecem a saber que o demônio existe. Aí um dos padres que é envolvido, depois ele vai para o tribunal ser julgado, né? Mas mesmo assim, ele é preso bem rapidinho, depois ele é liberado. Você já assistiu esse filme, né? Então, qual é a intenção do filme? Mostrar que muitas vezes Deus permite que mesmo uma pessoa muito santa seja possuída pelo demônio, para que as pessoas acordem para ver que ele existe e estão sendo manipuladas por ele. Então, o filme de exorcismo pode? Pode. Se ele tem uma mensagem cristã, verdadeira. Mas se ele só tem uma mensagem de terror e pronto, e causar medo, não. Então eu preciso verificar. Esse filme, qual é a intenção dele? Eu vou ler como é que eu diria? Como é que chama, hein? A sinopse do filme, né? A gente que vai, com o tempo, vai criando a maturidade de saber diferenciar um filme pela sinopse dele, entendeu? Ou trailer, ver como é que é. Se for só sensacionalismo, coisas só para causar medo, não assista. Porque pode ser um prejuízo para a sua vida espiritual, entenderam? Se for só para, exorcismo é proibido ou não, depende da mensagem. Aí, às vezes, como é que eu sei? Se eu não consigo diferenciar pela sinopse do filme, nem pelo trailer, é bom perguntar a alguém que já conheça um pouquinho, entenderam? Tem mais experiência nesse assunto. Ou pesquisar no Google, a gente procura tudo no Google, né? Antes era dicionário que era o pai do burro, o pessoal falava, né? Agora é o Google que é o pai dos burros, né? O pessoal fala. É uma forma de brincar, claro. Porque querer conhecer não é ser burro, né? Isso é inteligência. Então ficou mais ou menos entendido? Mais ou menos? Ficou, né? Então, por exemplo, não é porque tem bruxaria um filme que é ruim, O Senhor dos Anéis. É um filme muito bom, que você pode assistir. Ele tem uma mensagem cristã muito profunda. Sobre fé, esperança e caridade. Esse filme. Compreendido? Ok. Mais alguma pergunta sobre esse assunto? As meninas pegaram agora? Então, a gente está batendo um papo aqui, viu? Aí eu falo bem muito, depois eu deixei eles perguntarem. Ok, então vamos lá, para o segundo ponto, né? Ainda o primeiro. Quais são os 3 instrumentos que o demônio tem usado? A grande mídia. O que mais? Eu falei os outros? Falei ainda não, né? Eu só parei nele, né? Eu vou ainda ficar na grande mídia. Como a grande mídia, Oséias? Em que mais, como é que o demônio usa? Tentando... a grande mídia, explica aí, vocês ouviram o que era? Os que chamam mais atenção, tipo, Rede Globo, Facebook, Os grandes canais de televisão, as grandes redes de rádio, esses grandes meios de comunicação, grandes mesmo, entendeu? Eles estão a serviço muitas vezes, não 100%, mas muitas vezes, ou percebendo ou não, do inimigo, para nos incutir mentalidades do mal, entendeu? Exemplos bem concretos. Quando se quis aprovar o divórcio aqui no Brasil, se fez uma novela que abordava o tema do divórcio aqui no Brasil. Até então, se eu não me engano, era Disquite, o nome que tinha, né? O nome bem antigo, Disquite. Então, quando se quis colocar o divórcio, se fez o quê? Colocou uma novela para abordar esse tema. Só que na época ela foi barrada, porque ainda o Brasil ainda tinha alguns valores, né? Nessa época. Aí depois trouxe a novela de novo, pouco tempo depois foi aprovado. Quando se quis debater leis sobre o homossexualismo, se fez o quê? Começou a colocar novelas com beijo gay, de homem com homem, depois mulher com mulher. Os programas de humor, todos eles giram em torno, todos, não é todos. Sempre tem um homossexual muito engraçado. As piadas sempre vão falar sobre, não todas, mas muitas sobre ou imoralidade ou sobre homossexualismo. Então, é para tornar aquele tema atrativo e para que se torne normal. E todo aquele que achar estranho vai ser o quê? Um preconceituoso.
Entendeu? Então a estratégia é essa. Pega um tema que é difícil, aí você deixa ele polêmico, depois se debate sobre ele, e aquilo que antes não era comum se torna comum. E mesmo que a maioria discorde, vai parecer pela grande mídia que a maioria concorda. Se você perguntar no Brasil se a maioria concorda com o casamento gay, a maioria não concorda. Mas a mídia coloca que a maioria concorda. Entenderam? É a força do engano que a mídia tem. Aí você vê meia dúzia de pessoas que têm o poder nas mãos. Isso não é só a nível Brasil, é a nível mundial. Existem algumas famílias, aqui geraria quase uma hora só sobre esse assunto, porque existem famílias que têm o maior capital no mundo de poder e têm essas ideias de destruir a família. Não dá para falar agora, depois eu dou as fontes como vocês pesquisarem, tá bom? Vocês já anotam. Mas voltando, sobre o aborto. Quando eles quiseram que aprovasse o tema do aborto, o que aconteceu? Eles começaram a lançar novelas falando sobre esse tema, para que o aborto fosse algo comum. É tanto que agora o Zika vírus, eles estão colocando tudo muito em torno também, se vocês não perceberam, também do aborto. Então já teve várias tentativas de aprovar o aborto de forma clara no Brasil. Existem brechas para o aborto no Brasil, mas no Brasil o aborto ainda é crime. Porque tanto na ONU como para as fundações internacionais, que são essas que manipulam o poder e os governos, que eu já explico melhor, elas têm um projeto. Isso é claro, esse projeto não é escondido não é teoria da conspiração não. Dentro desse projeto qual é? Destruir a burguesia cristã, judaico-cristã, ou seja, as ideias dos judeus, que é o povo da Bíblia do Antigo Testamento, né? E o cristianismo, é uma ideia. Como é que vai destruir essa ideia? Diga-se de passar destruindo o que? A família. Porque qual é a referência de família que nós temos? A Bíblia e o catolicismo, entenderam? De família. São eles que seguram essa ideia mesmo de família. Então, na ONU se tem um projeto de destruir a ideia de família. Então, família, você não pode conceituar homem, mulher e criança, não. Pode ser 2 homens, pode ser uma mãe solteira com um bocado de menino, pode ser produção independente, você faz uma inseminação artificial. Então começa a se colocar vários modelos de família, para acabar com o modelo, porque se tudo é família, nada é família, entendeu? Se tudo é família, nada, é essa a ideia que se quer passar. Então vai se tentando manipular. Por exemplo, o mais atual agora, tem se tentado passar o Jornal do Record, eu percebi essa semana. Eu assisto para ver essas coisas, né? E tem hora que a gente nem lembra, aí quando começa a ver, estão fazendo isso de novo. Eles começaram a colocar casais, anteontem, que não queriam ter filho de forma nenhuma, e fazia laqueadura de trompas. Alegação, ou vasectomia, né, no homem, para não ter filhos. Ontem o assunto era o mesmo, dizendo que tinha pesquisas que diziam que os casais eram mais felizes quando não tinham filhos. Qual é a ideia? Implantar na gente que ter filho é algo mau, é algo que traz infelicidade, é algo que a gente aprendeu que era bom, mas é mal para nós, entendeu? A mídia vai nos manipulando. Então, os casais que tinham filhos se separavam mais rápido. Depois que tinham filho, tinha separação. Isso é uma grande mentira, entendeu? São pesquisas manipuladas, certo? Que servem a essas associações grandes. Então é projeto da ONU, aprovar aborto nos países, e tem países que já aprovaram, faz tempo. Por exemplo, a Holanda. A Holanda é um dos países que mais aprova porcaria. Lá se aprovou o quê? Aborto, casamento gay, liberação das drogas. Em países como a Holanda também, eu não sei se já foi aprovado, mas estava para ser aprovado a pedofilia. Ou seja, é o direito sexual da criança. É um direito, gente, entendeu? Você vê o jogo de palavras que eles usam? Eles manipulam as palavras para convencer dos direitos. Aí, para nós, nos assusta, sim ou não, esse assunto? Pedofilia ser aprovado? Mas antes assustava esses países. Aí jogou o tema para o debate e foi ficando normal, entendeu? Porque foi havendo um jogo de palavras e de convencimento. Entenderam? Sim ou não? Sim. E a população não reagia, como nós não reagimos. A gente reage quando pega no nosso bolso, né? Aí faz passeata, porque os impostos, corrupção. Mas ninguém fez passeata contra o aborto. Nem fez contra o uso das drogas. Contra casamento gay, não. Contra o... Fizeram, foi pouco divulgado.
Isso. É um grupinho pequenininho, né? Mas em massa daquele jeito não, porque a gente idolatra o dinheiro e coloca os valores lá embaixo, como se não valesse nada. E fica só reclamando o que está acontecendo, entendeu? Então, nesses países aconteceu isso, por causa da manipulação. E a maioria não queria, mas não reagia. Então aconteceu, e já é lei. E quem não cumpria é preso. E o Brasil está caminhando para isso. Então é uma das ferramentas, entenderam? A mídia. Passar a ideia, e quem não comum com aquela ideia vai ser o quê? Ultrapassado, preconceituoso, alguém que é retrógrado, é burro, né? Não é evoluído. Entenderam? Alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Pode discordar, viu? Pode discordar, colocar a sua ideia. Eu ouvi uma história falando assim da ONU, né? Uhum. Que parece que, eu não sei se é verdade, mas disseram que a ONU, né, que ela está querendo, a partir desse ano, até 2030, ela quer acabar com 90% da população mais pobre. Eu não sei se é verdade. Mas aí até tem assim no Google, assim, se você procurar Agenda 2030, aí diz tudo. Só que eu não sei se é verdade. Eu não sei se chega a esse número, mas que quer. Aqui, anotem aqui, por favor. Tem como anotar vocês alguma coisa aí? Pegam os celulares para anotar no rascunho. Vocês têm que aprender a usar o celular para essas coisas boas, viu? Coloca aí, salva nas mensagens, tá? Ou já manda para alguém, né? Você vai colocar assim, ó. Padre José Eduardo. Esse Padre José Eduardo, colocaram? Padre José Eduardo. O que ele vai debater? Ele vai falar sobre como começou a ideologia do gênero. Vocês não precisam pesquisar agora, certo? Primeiro assunto. Ideologia do gênero. Não comecei. Padre José Eduardo. Vai ter vários vídeos desse padre. Ele é doutor em teologia moral. Padre. José Eduardo. Então vai ter vários assuntos. Ele vai falar sobre esse tipo de assunto, que é o controle demográfico. E aí ele vai mostrar documentos sobre isso. E onde você vai pesquisar. Não é conversa fiada, é coisa concreta, entenderam? Não é ouvir falar, tem as fontes. E quem vai falar é os próprios mentores dessas ideias. Infelizmente, eles deixam essas coisas pra gente pegar, né? Ou felizmente, melhor dizendo, né? Disseram que ele estava tendo mais gente do que planta, né? Não estava tendo mais alimentação para ele. É conversa fiada isso aí. É. Fiada e burro, né? Um negócio desse. Burro demais. Então, o Padre José Eduardo é um dos que vai... Procure os assuntos que ele fala. Ele tem uns 10 ou mais vídeos. Então, tem vários assuntos sobre isso. Ideologia do gênero, feminismo, sobre controle demográfico, como é que começou. São essas fundações internacionais que vão querer projetos para... O que elas fazem? Eles investem nos governos, entendeu? Tipo assim, essa família que detém o poder, ela aplica esse dinheiro para o governo para que aquele governo aplique aquelas leis que ele quer, entenderam? Então eles investem em pesquisas e tentam manipular para que aquilo que eles querem chegue ao seu fim último. Infelizmente isso acontece assim, infelizmente. Outra ferramenta que o inimigo usa seria, diga comigo, marxismo cultural. Seria o que, traduzindo? Seria a cultura. Como é que se entra na cultura? Entrando nas escolas e universidades. Entenderam? A primeira ferramenta seria a grande mídia, que o inimigo usa, o demônio, né? Usando as pessoas para fazerem isso. Às vezes elas sabem disso? A grande maioria não. E outros sim. Os poderosos lá sim. Mas tem outros não. A gente chama inocente útil, né? Que a gente chama. Ou imbecil útil. Poderia ser. Então o que acontece? Se quer implantar, e tem se implantado já há muito tempo, uma ideia de escola bem equivocada. Já há muito tempo já. Só que tem piorado. Qual é a ideia de escola? Eu estudo para quê? Para me formar, ganhar o diploma e depois ganhar dinheiro, não é não? É assim? Pois não é para ser assim. Eu estudo
porque eu busco a verdade. E eu quero buscar a verdade até o fim da minha vida. E eu quero ensinar a verdade para as pessoas. Aí por isso que o nível vai baixando de ensino. Eu estudo para ter um diploma, então o professor está pegando pesado. Não, professor, não precisa disso não, a gente só quer passar de ano. O professor que já passou por isso, vai diminuindo a quantidade de exigência. Eu falo isso. Vai baixando o nível. Aí aquele alunozinho que falou isso, que é a grande maioria, são raros as exceções, ou que não falou, mas pensa, ele já não vai exigir tanto de si mesmo. Vai querer só passar. Aí ele se forma e ele vai ser um dia um professor. Aí o nível está mais baixo. E assim vai a escadinha. Cada vez o nível de ensino vai ficando o quê? Mais baixo. Com mais informações, mais o nível mais baixo. Entenderam? Muita informação não quer dizer qualidade de ensino. Entenderam? Muita informação não quer dizer qualidade de ensino. As pessoas hoje têm muita informação ou não têm? Tem. No Google, né? Pelo WhatsApp, várias ferramentas, né? Da internet, Sky, tantos canais aí abertos ou pagos. Mas as pessoas hoje são mais desmemorizadas ou não são? Você vê hoje eu já tudo esquecido. Não tudo não, é a forma de falar, né? Um monte de jovem lesado, né? Qualquer coisinha, tu não lembra disso assim, não, deixa eu ver aqui no meu telefone, eu vou ver aqui. É assim. Nesse negócio de educação, tipo a gente hoje do segundo ano, em português, ano passado atrasado, a gente aprendia conteúdo do terceiro ano. Vetaram isso da gente. A gente não vai poder mais aprender conteúdo do terceiro ano. Tá vendo como é concreto? Conteúdos que a gente não ia aprender esse ano, só ia pegar do terceiro ano no ano certo. Porque eles não vai envolver em nada, então vocês não vão ter conteúdo do terceiro ano. Pronto. Então, como é que você entra na cultura? Eu vou tentar mudar a sua mentalidade. Exemplo bem concreto. Para não ficar em pé. Só um instantinho, viu? Exemplos concretos. Vamos tentar mudar essa ideia de igreja. Então, vamos falar mal da igreja. Se você pegar a maioria das faculdades ou universidades, a grande parte da história que se é colocada é falando mal da igreja. E até algumas escolas. Não sei se Pacaju chega já a esse nível, no contexto histórico, já falar mal da igreja. Por quê? Se olha a história por uma visão marxista. Não se olha a história como ela é, sem procurar esconder. Por exemplo, a história da igreja. Tem coisas podres na história da igreja? Tem. A igreja esconde, não. Mas ela conta as coisas boas e as coisas que não foram tão boas. Entenderam? A igreja conta como foi a Inquisição, conta como foi as Cruzadas, conta como foi várias questões e mostra como foi. Já a história não. Coloca a igreja como uma malvada, que obrigava as pessoas a serem católicos, que obrigava as pessoas a aceitarem a fé, que não aceitava nenhuma outra religião, era intolerante, que matava os judeus, que era corrupto desde sempre, que manipula todo mundo pelo medo do inferno. E começa, entendeu? Aí então vai fazendo a igreja que é um grande monstro. E coloca até em xeque a existência de Deus. Às vezes de forma velada e às vezes de forma clara. Entenderam? Então é uma forma de manipular, deformando o que é a igreja, deformando a ideia dos jovens para que os jovens tenham uma aversão à igreja. Olha, a igreja é preconceituosa. Ela acha que a macumba é do diabo. Ela acha que o candomblé é do diabo, que o espiritismo é do Satanás, que a outra religião não presta, só ela que presta. Vejam como ela detém o poder durante esses 2000 anos. Por isso ela é má, porque ela fala de todas as outras e não aceita a diversidade religiosa dentro dela. Entendem? E a gente vai pensando dessa forma. Então se torna comum nas escolas o que hoje? Eu vou estudar candomblé. Eu vou estudar sobre um pouquinho da macumba, que a candomblé e macumba vem de uma linha só, mas são diferentes, entendeu? É uma linha, mas é diferente a forma de expressão. A macumba, ela se dá mais esse nome só aqui no Brasil mesmo, né? Pode ter em outros, mas mais forte é aqui no Brasil esse nome. Então, se começa a ter uma ideia que eu posso falar, o Estado é laico. Já ouviram essa expressão? O Estado é laico quer dizer que o Estado não tem religião. Entendeu?
Então começa essa ideia. Então nós não vamos falar aqui, a gente não vai rezar um Pai Nosso, não vai rezar uma Ave Maria. A gente não vai fazer nada antes do colégio. Por quê? Está ofendendo a fé do outro. Porém, começa a se ensaiar uma macumba, às vezes dentro da sala de aula. Ou se quer que a pessoa faça isso. Ou outras práticas, né? Ou seja, vai se incentivando o secretismo religioso. Mas vocês já viram alguém celebrando a missa dentro da... Celebrando a missa no sentido assim, de fazer um teatro, de celebrar a missa? Raramente acontece ou nunca acontece. Entenderam? Aí diz que há preconceito nosso. Ah, mas é porque sempre todo mundo já sabe o que é a missa. Sabe não. Quase ninguém sabe. O pior é que a gente nasce católico, às vezes diz que morre católico e não conhece a nossa fé. O que é a missa? É. É a missa. Quando o padre leva você. Então entenderam mais um pouquinho, mais ou menos? Tem a questão também da escola não tentar se passar tanta informação sobre essa questão de religião, por às vezes ter essa coisa de um protestante não aceitar a opinião do católico. Aí eles procuram não se esquivar dessas coisas, não trazer informações sobre isso. Mas tem de forma muito tranquila como você falar de Deus, porque a maioria, embora tenha um espírito ou dois, a maioria é cristão, sim ou não? Sim. Tem como falar sobre um assunto desses, numa aula de religião, sem manipular ninguém, que vai tanto um católico concordar como um evangélico, um protestante. Tem como fazer isso, entendeu? É só pegar assuntos chaves, né? Tipo a criação do mundo. É um assunto chave, que tanto um protestante, o testemunho de Jeová, um mormon sabe que Deus criou o mundo. Então tem assuntos que são bem chaves. A importância da palavra de Deus, como interpretá-la já daria briga. Mas a importância dela em nossa vida, como cidadão, como cristão, entenderam? Então há um desinteresse. O que se quer colocar nos colégios é o quê? Ou uma salada de religiões, várias de uma vez, para que coloque na nossa cabeça que não existe nenhuma verdade. A verdade não existe, existem várias verdades. Entendeu? E quem defender que existe uma verdade está sendo o quê? Exigente. Está sendo mal, está sendo impaciente, intolerante. Entenderam? Então é isso que se quer colocar. Aí à medida que vai se falando de um Estado laico, é para se velar, por exemplo, uma das ideias que se quer colocar também dentro, como é o nome que eu falei, marxismo cultural, é você entrar na cultura das pessoas. Um exemplo, eu fui pregar uma vez para uns jovens, como vocês. Aí falaram assim, ó, eu comecei a falar sobre a ideologia do gênero, né? Você sabe o que é isso? Vão saber olhando pela internet, não? E é o assunto sobre o homossexualismo, as ideias, leis que os favoreçam, né? Aí eu comecei a falar sobre esse assunto. Aí a pessoa falou assim, você está sendo preconceituoso. Eu falei, você sabe o que é preconceito? Ela, não. Então não diga o que você não sabe. Eu sou tão gentil, né? Mas como é que a pessoa me acusa de algo que não sabe nem o que a palavra quer dizer? A pessoa fala assim, você é um energúmeno. A pessoa sabe o que é? Então não diga. Só porque ouviu falar? Vocês percebem que a nossa mente vai sendo manipulada? Você é preconceituoso. Mas o que é preconceito? É uma ideia concebida antes de eu conhecer a pessoa. Eu não estava falando de uma pessoa, eu estava falando de uma ideia, que era a ideologia do gênero, entendeu? Aí a pessoa já fica toda armada, porque ela foi o quê? Manipulada pela mídia e pela educação que ela está tendo no colégio. Por exemplo, hoje, o que se deforma nos colégios é o quê? A sexualidade. Hoje se ensina nos colégios uma forma irresponsável de se viver a sua sexualidade. Sexualidade não é fazer sexo, não. Sexualidade é você ser homem e você ser mulher. Como? O homem, homem, a mulher, mulher, claro, né? Eu falo como homem, eu penso como homem, eu sinto como homem, ando como homem, rezo como homem. E eu me relaciono com Deus, com as pessoas e comigo mesmo como homem. Do mesmo jeito as mulheres, entenderam? Dessa forma. Não é o ato sexual que faz alguém homem ou outra pessoa mulher. Não é isso ainda. Faz parte. Aí o que se ensina hoje nos colégios? A promiscuidade. Ensina como ter relação. Você acha que isso é educação sexual? Ensinar como ter relação?
Aí você pega e traz os órgãos genitais tudo de borracha e fica mostrando como ter relação, como colocar uma camisinha e use camisinha que você está protegido. Ou seja, você pode... É como se dissesse assim, ó, um exemplo. Você pode roubar, mas use o capuz assim para... Quando meterem bala, não tem risco de morrer, né? A pessoa que vai fazer isso, se confiando no que ela está usando para roubar, ela está sendo louca ou não está? Está. Da mesma forma acontece com a questão da camisinha. Até um tempo atrás, não sei como estão as pesquisas hoje, né? Hoje. Mas era 70% de segurança que tinha, os outros 30%. Aí a pessoa acha que é 100% ou quase 100%, começa a fazer várias vezes, porque acha que é seguro, e ela vai ficar com 60%, 90% ou 100% de chance de pegar. Porque ela vai ter várias vezes confiando que é seguro. Então é um incentivo ao quê? À prostituição. Ao sexo sem responsabilidade. Sem ter maturidade. Porque quando eu tenho um ato sexual, eu tenho que ter responsabilidade de já ter um filho, de saber que eu vou me doar àquela pessoa, entenderam? Não é assim, eu vou fazer e pronto, só para ter prazer. Nós não somos animais. Nós temos o prazer e a responsabilidade de acarretar com aquilo que aquele prazer traz para mim. Entendeu? Então hoje o colégio quer passar isso. Não. O importante é usar a camisinha e pronto. Como se você fosse uma cachorra ou um cachorro que pode fazer sexo à vontade sem ter nenhuma consequência. Entendeu? Sem nenhuma consequência. Será que essas pessoas que são incentivadas pelos colégios, que engravidam, depois no colégio tem um apoio psicológico? Tem não. Os colégios mal têm professores bons. Imagina um psicólogo para atender. E até os psicólogos hoje, não todos, mas alguns, infelizmente, ensinam errado e ensinam mal. A pessoa está com um problema, como eu fiquei sabendo de um caso de uma pessoa, com 14 anos, e falando sobre se guardar para ser virgem, e a pessoa, concordo com isso não. Você deveria se entregar logo. A menina com 14 anos, isso é um psicólogo, precisa de um psicólogo ele, verdadeiro. Entenderam? É sem sentido. E se acham os top, os inteligentes, entendeu? Claro que não são todos, eu respeito eles e acho que se precisarmos temos que procurar. Mas tem essas ideias infiltradas até nessas profissões que são tão boas. Ideias equivocadas. Que sexo é a ideia de Freud. Ouviu falar já de Freud? Só pelo nome, não. Não, né? Pois não vai ouvir hoje também não. Tô brincando. Alguma pergunta sobre esse assunto, as manipulações que há no... Você então o colégio é mal? Não. Mas o formato da educação hoje, infelizmente, prejudica muito. Infelizmente. É uma Agora enganchou. Tornando as pessoas imbecis através da cultura. Eu não consegui falar a palavra. Eu fui um imbecil agora. Eu fui. Não, tu não pode dizer, eu que posso dizer. É, né? Tu é sempre sincero assim mesmo, contigo mesma. Até É, né? das poucos. Mas contigo mesmo, contigo. Tu é? Certo. Ela não entendeu não, mas tudo bem. E vocês estão falando sobre o assunto aqui? É? Eu tô brincando. Então vamos lá, voltando. Voltando. Primeiro instrumento seria o quê? A mídia. O segundo seria o marxismo cultural, que entra na cultura usando o sistema educacional. Ou seja, tentando colocar em nós uma nova forma de pensar. Que não se pareça com nada de Deus ou da Bíblia. Hã? Essa palavra, marxismo, vem de Marx, Karl Marx? De Karl Marx. Porque a ideia de Karl Marx era a seguinte, ó. Ouviu falar em Karl Marx já? Já. Diga, por favor. Que eu... Karl Marx, ele tinha a ideia do seguinte, Marx, né? Que, por exemplo, a ideia dele foi evoluindo. Ele achava o seguinte, por que a sociedade está má, está ruim? É porque existe coisas privadas. Não é coisa na privada, não. Coisas privadas, coisas que eu tenho, que são minhas. Então, Marx achava que qual era o grande erro da sociedade? O erro é porque tinha pobres e tinha ricos. Então, ele começou a tentar fomentar, incentivar uma briga entre pobres e ricos, uma briga de classes.
Deu certo? Não. Então, qual era a ideia de Karl Marx? Que a primeira ideia de privado, quem trazia quem era a família. Porque o homem começa a ter a mulher como propriedade e o filho como coisa também. Então, ele é o dominador e a mulher e o filho são os escravos. Então, nós temos que destruir tudo que faz esse modelo de família. Entenderam? Nós temos que remodelar essa forma, porque o homem e a mulher, eles se tratam como o dono e o escravo, e os filhos também. Então, o primeiro modelo de sociedade que tem um domínio é a família. Então, vamos tentar destruir. Isso já foram os filhos de Karl Marx, filhos assim, né? Filhos intelectuais de Karl Marx, e começaram a pensar, não, a gente não conseguiu colocar o pobre contra o rico, nem o rico contra o pobre. Então, a sacada é a seguinte: vamos mudar a forma de quem é da igreja pensar. A gente não vai tirar eles da igreja. A gente tem que mudar a forma deles pensarem, mesmo estando na igreja. Então eu vou estar na igreja achando que o homossexualismo é normal, pedofilia é normal, que vender meu voto é normal, que eu andar quase nu ou nua é normal, que eu ficar com o encontro é normal, eu abortar é o meu direito de mulher, que for mulher. Entendeu? É um direito. Então a religião, tudo bem. Eu posso ser um bom católico. Eu venho para a missa, eu rezo o terço. Mas se tratando do que eu decido, Deus fica no canto dele e eu no meu. Aí Marx falava, né? A religião é o ópio do povo. O que é o ópio? Ela deixava o povo assim, doido, sem noção, né? Muito noiado, né? Sem nada a ver as coisas, entendeu? Então a religião, ela deixa a gente fanático, alienado, controlado pelos padres. Os padres detêm o poder, os bispos, eles são fortes, e a população, os leigos, são um monte de burrinhos que são orientados por esses padres. E acreditam em tudo. No inferno, no céu, na eternidade, na alma, entendeu? Então vamos mudar essa ideia que o catolicismo colocou nas pessoas. Então é tentar mudar a cultura. Vocês acham que eles conseguiram? Estão conseguindo? Estão sim ou não? Claro que estão. Você vê, a maioria das pessoas vivem isso dentro da igreja, ou não vivem? Acha que a igreja é mal, ultrapassada, proíbe demais as coisas, é muito chata, devia ser uma coisa assim. Aqui era para ser todo dia um dente, todo mundo se faz luz, e fumando, e tal, e beijando, e tô nem aí encosta um no outro e vai. Tem gente que acha que a igreja era para ser assim, um lugar animado, entendeu? Desse jeito assim. Lá de proibição, o que é que tem? A gente fazer sexo, não gosta? A gente não ama a pessoa. A gente ama esse mês, aí no outro ama outro, aí faz com outro. Aí no outro mês ama outro. O que é que tem se prostituir? A gente não diz assim. Mas muitas vezes a gente acha que se o sexo fosse liberado pela igreja, a gente fazia a qualquer hora. Isso é um pensamento que já foi sendo colocado. Entendeu? Ah, mas eu também, eu sei que eu não posso fazer sexo. Mas se eu tiver com meu namorado, ninguém tá vendo, então a gente vai, ó. Entendeu? A gente vai aproveitar. Se a mãe for catar feijão lá na cozinha, tomara que o feijão não acabe hoje de catar não, que o sofá que se aguente, entendeu? As cadeiras que se aguente, os parapeitos, se tiver sido feito aquele dia, vai cair naquele dia. Se for o carro e tiver chovido, talvez até fique lá enfiado na lama, né? Então essas ideias. Eu estou sendo doido ou será que vocês percebem isso que acontece ou não? Mas vocês percebem que isso acontece ou não? Vamos para as perguntas que eu já falei demais. Né? Perguntas, colocações, discordâncias, contrariedades. Uma coisa sobre a manipulação da igreja, que a igreja tem, ou teve um dia sobre nós, leigos, assim. Assim, há um tempo atrás, se a gente trazer para hoje, há um tempo atrás a igreja era quem tinha, possamos dizer, o poder, possamos dizer assim, né? E ela realmente manipulava. Não era assim que acontecia? Eles manipulavam realmente. Tipo assim, os leigos, até a missa era celebrada assim. E o padre era de costas e tal. E a pessoa, os leigos só sabiam responder porque, infelizmente, era cartilha, né? Era no decoreba mesmo. Mas não sabiam o significado. É uma colocação que você está fazendo. Sim. Não é uma pergunta. Não. Certo.
Gente, assim, a missa nunca foi celebrada de costa pro povo, nunca. Nunca. Quando o padre celebrava para lá, estava dizendo o seguinte: eu estou indo para Deus e essas pessoas vão para Deus comigo. Esse é o significado, sempre foi. Entenderam? Aí vem a questão do que se passa e do que a pessoa entende. Aí, a gente tem que entender missa. Pois é. Ó, claro que foi bom a mudança, né? Favoreceu muito a questão da mudança para a língua vernácula, né? Para a língua de cada povo, que a gente entenda. Porém, se perdeu muito a noção do sagrado. Tipo assim, o padre é um homem de Deus e o homem do povo. É o homem de Deus que me conduz, ele traz Deus para o povo e leva o povo para Deus. Então ele não está de costa para o povo. É um povo que está em peregrinação para o céu. Entendeu? Então a missa, participar da missa é participar do quê? Do céu. O céu aqui. Mas nós sabemos que o céu não vai ser aqui. Nós vamos caminhando para o céu. Por isso que o nome é paróquia. Paróquia quer dizer lugar ao lado. Nós estamos em um lugar ao lado, um acampamento, só uma tendazinha, um passa-chuva, mas a nossa morada definitiva é onde? No céu. Então a missa, ela aponta para isso. Então o grande problema hoje é que assim, se melhorou e se piorou. Em que ponto? A gente acha, talvez, não sei se vocês pensam assim, mas quanto mais animada for uma missa, melhor ela é. E nós entendemos errado, talvez, o que é animação. E aí a gente percebe, às vezes, pode ser até um comentarista ou alguém, começa lá e anime, dança na hora da missa. Isso é errado? E muito. A missa, ela é o quê? Um mistério. E eu entro nesse mistério. E se é um mistério, não é que eu não preciso saber sobre o mistério. Mas o nosso problema é porque nós não aprendemos a ter uma alma orante. Nós temos uma alma só muito emotiva, entendeu? Quanto mais eu me emocionar, ou eu tiver um sentimento de alegria, ou um sentimento que me faz chorar, então aquilo Deus me tocou. Não. Tem pessoas que vão para eventos e choram direto. Talvez no DNJ, que é um evento bom, talvez no Shalom, que é algo muito bom, ou em qualquer outro canto. Chora, escuta uma música, assim, se emociona, e parece que a vida dela vai mudar. Passa 2 anos indo para o evento, 4, e a vida é a mesma bosta de sempre. Ou pior. Por quê? Ela teve uma emoção. Mas aquela emoção não foi uma conversão. Não foi uma decisão por Deus, entendeu? Então a missa, a gente pode ter emoção na missa? Claro que pode. A gente não é animal, nem é vegetal, nem é mineral. Nós somos seres humanos, né? A gente pode ter emoções. Mas hoje se percebe muito que se favorece as emoções e se, às vezes, joga fora o mistério. Entenderam? Então, às vezes a gente não sabe o sentido de se ajoelhar. Diante de quem que eu estou me ajoelhando? Jesus, essa é uma resposta. Como diz, retórica, né? Jesus. Não é assim, pim. Não é assim, 2 mais 2 é 4, não é assim. Eu reconheço que aquele que eu me ajoelho é Jesus. Eu me encontro com ele toda vez que eu me ajoelho. Quando eu venho para a missa, eu venho para a missa como quem quer se encontrar com Deus que está no Padre, na palavra, na Eucaristia e nos irmãos. Se eu venho, qual é a roupa que eu venho para me encontrar com Deus nesse dia? Eu venho com a melhor roupa que eu tenho, eu venho perfumado, eu venho dar o melhor para Deus, entenderam? Quando eu chego, eu me ajoelho que tem o Santíssimo aqui para falar com Ele, porque Ele é a razão de eu estar aqui. Quando eu sento no banco, eu fico cochichando ou falo com o irmão? Primeiro eu rezo, depois eu falo com o irmão com alegria, ou eu faço só assim, sento e... Entendeu? Mal falo com o irmão, não olho ele com alegria. Talvez entre sem falar com o irmão. Ou seja, eu não vou bebendo desse mistério. Porque se nós participamos da missa há 1 ano, 2, e a gente não muda de vida, é sinal que a gente não participa da missa. Uma missa é capaz de santificar a nossa vida inteira. Uma missa. Entenderam? Não é 10, uma. Porque assim, uma missa vai ter o mesmo valor de 10, 15 e 20, porque é uma só missa. Desde o início do mundo, o sacrifício é o mesmo. É Jesus que morreu e ressuscitou. A missa é o quê? É Jesus ressuscitado. Entenderam? Que se oferece ao Pai, por amor a nós. Então, Osés, como é que eu entendo essas coisas? Eu queria, né? Diga assim comigo, se eu rezar. Se você não é amigo de Deus, meu irmão ou minha irmã, se nós não somos, para você ir para um terço,
para a noite de louvor, para a missa, ou para uma sereste, uma festa, é a mesma coisa. Você vai precisar divertir. Tem pessoas que depois da seresta, ou durante, marcam um esquema, ou durante uma festa. Ou no lazer, no açude, na praia. Mas tem pessoas que depois da missa já tem um esquema marcado. Às vezes com coroinha. Entendeu? Então trata a missa como um local de quê? Não tenho para onde ir mesmo, eu vou. Vou para esse grupo de jovens, a gente fala tanta coisa legal, e fica só no coisa legal. Mas o assunto que eu abordo não muda a minha vida. Eu vou deixar de vir por isso? Não, mas é bom que eu repense. Como é que o assunto que eu debati não muda em nada a minha vida? Entendeu? É um assunto morto. Então, se esse assunto não muda a minha vida, é Deus que está agindo neste assunto? É estranho, não é não? Sim ou não? Vocês entenderam mais ou menos a questão aqui? Devemos querer algo animado, algo belo. Mas essa questão da igreja manipular, não. A igreja nunca manipulou. O que existiu foi o seguinte. Existiu filhos da igreja que não entendiam a igreja, não entendia assim, não entendia com o coração, entendia com a cabeça, né? E manipulava o povo. Aí não era a igreja, eram alguns padres da igreja, ou alguns bispos, entendeu? Mas não era a igreja. A igreja, no geral, nunca manipulou, nunca. Por isso que é bom a gente estudar a história da igreja. Se alguém quiser depois, me procura, porque eu tenho um curso de história da igreja contando, de fato, pelos melhores historiadores, que não são tendenciosos. Tem historiadores até ateus que contam a história da igreja bem contada, entenderam? A gente não pode ter tendências. A gente tem que buscar o que há, verdade. Tranquilo? Mais alguma pergunta sobre esse assunto? Marxismo cultural. Cadê a Rafaela? Foi arrebatada? Pode ser um assunto que tem nada a ver com esse também, pode ser outras coisas. Eu falei sobre sexualidade, eu achei que alguém ia se manifestar. No bom sentido da palavra, né? Não era se manifestar não, né? E aí, Carol, se manifeste para um assunto legal? Bora falar sobre falsas doutrinas? É um assunto legal. Mas vocês, quando eu falei sobre sexualidade, vocês não estranharam não que eu falei? Não, eu já esperava. Vocês acham que isso é isso mesmo? Que depende muito da cabeça de cada um. Depende muito. Da cabeça de cada um. Aí continua o resto. Do que a pessoa pensa, do que a pessoa é, do que a pessoa faz. Do que ela é levada a fazer. Tá certo. Aí onde entra outra questão, né? Eu como um católico, eu tenho o direito de ter opiniões diferentes, sim ou não? Sim. Mas se eu viver aquilo que eu acho, contradizendo aquilo que Deus me pede, eu vou ser feliz? Não, eu acho que sexo antes do casamento não é pecado, não vejo porquê. Então eu faço. Porque eu acho que é assim. É pecado ou não é? É. Você pode achar 1000 vezes, morrer, vai em HH dizendo que não é. É pecado. Só que a questão não é que é pecado, porque Deus está muito chateado com o mundo, ficou assim, sei, começou a escrever. Olha, isso aqui é pecado agora, roubar é pecado, o que marquei eu boto pecado? Matar é pecado. Pecar contra a castidade, assim, adulterar é pecado. Uma Furtar é coisa, pecado. eu acho que falando aqui na igreja de que se a pessoa matou e logo em seguida se arrepender de ter matado aquela pessoa, pronto, já está salva. Eu entendi assim, do jeito que Aí eu fiquei pensando... Legítima defesa, não? Então quer dizer que eu vou ali matar a Carol? Não, gente, deixa eu falar, por favor. Eu vou ali matar a Carol, pronto, me arrependi de ter matado a Carol. Tô salvo. Da minha cabeça ficou assim. Ficou assim, né? Hã? Aí vocês ouviram isso de quem? Dele? Foi? Totalmente errado. Tava na folha, a gente acabou de ouvir aí. Certo. Igual o outro tema, o outro tema que eu Nossa, Maria, ela explicou Pronto. e deixou aquela coisa sem explicação nenhuma. Não, querida, Certo. eu tenho a intenção de saber, eu quero saber. Se você não sabe me explicar, eu quero saber. Pronto, então vamos lá. Vamos tentar, né? É assim, ó.
Quando eu cometo pecado, o que acontece? Eu estou rompendo a minha amizade com Deus. Se for um pecado grave, algo muito sério, eu estou virando as costas para Deus, dizendo, Senhor, eu não quero conversa contigo, entendeu? Que é o que nós chamamos de pecado mortal. O que é um pecado mortal? É algo grave, que eu sei que é pecado, eu quero fazer e eu faço. Eu sei, eu quero e eu faço. Eu sei que é pecado ter relação antes do casamento, mas eu quero e eu faço. Pecado mortal. Eu sei que é pecado roubar, mas eu quero e eu vou roubar. Então, querer, saber e fazer, um pecado grave. Mas mesmo um pecado grave, quando nós cometemos, nos dá um vazio, porque a gente não foi criado para o pecado. Por exemplo, eu sempre dou esses exemplos bestas, porque a gente entende melhor. Imagina aquele ventilador, já vou dar exemplo lá no número sobre isso, né? O ventilador, eu uso o ventilador para engomar? Não. Eu uso o ventilador para escovar os dentes? Não, né? Quem teria coragem de vestir um ventilador como saia? Viu como o negócio está sério aí, ó? Ela está dependendo das coisas já, né? Então, cada coisa tem sua razão de ser. Isso é filosofia, você estuda filosofia, né? Razão de ser, ou seja, algo foi pensado e ele tem que ser aquilo, exercer, e ele é também realizando aquilo que ele é. Sim ou não? Se você estivesse debaixo do banco, ele estaria realizando a função de banco dele? Vocês não estariam honrando como banco, né? Então, por exemplo, quando a gente não ama, a gente vai estar pecando. E todo pecado é um não ao amor. Aí quando a gente não ama, a gente sente um vazio. Entendeu? Aí nesse vazio bate um arrependimento. E nesse arrependimento, se ele for sincero, profundo, Deus nos perdoa. Mas Deus nos perdoa e a gente vai ter que fazer um caminho de reparação. Não porque Deus precisa, mas porque eu preciso. Entendeu? Para que a minha vontade, tipo assim, alguém que se viciou em roubar, a vontade dele de não roubar, não está fragilizada, sim ou não? Alguém que se viciou em se masturbar, para ele deixar não vai ser difícil? Ele tem que treinar a vontade dele para não se masturbar mais? Alguém que está viciado na internet, ele não tem que treinar a vontade dele para não ficar direto com o celular na mão? É um treinamento, entendeu? Então, você se arrependeu, Deus já perdoou, mas você vai ter que fazer coisas que te ajudem a não pecar mais. Aí o que vai garantir que você vai ser salvo ou não? A misericórdia de Deus. Mas essa misericórdia eu não posso abusar dela. Abusar como? Ah, Deus é misericórdia, eu faço tudo de errado, sei que um dia Ele vai me salvar. Não, não é assim. Seria até injusto, mas você brinca com Deus, faz hora com a cara dele, peca à vontade, morre, vai pro céu. Não é assim. É um coração profundamente arrependido, humilhado, sincero, que tem nojo daquele pecado que ele cometeu, entendeu? Não é alguém que sim, me confesso hoje. Aí, no outro dia, ei, vamos fazer aquilo errado. Aí, outra semana está lá no padre. Aí planeja pecar de novo, aí se confessa. Ele está brincando com o quê? Com a misericórdia. Ele não está levando a sério a salvação dele. Entendeu? Mas se ele matou, se ele roubou, se ele estrupou, mas sinceramente ele se arrependeu e ele não quer pecar, mesmo que ele caia de novo, Deus o livre. Mas ele não quer, ele luta. E caiu por fraqueza, Deus está vendo a luta dele e vai dar força para que ele continue, entendeu? Essa é a diferença. E existe alguém que pode estar conformado com o pecado e alguém que luta com toda a força que ele tem e reza para não cair naquele pecado. É diferente. Né? Tranquilo? Terceira arma que o demônio usa. Eu já falei de duas, não foi? Terceira que ele usa. Seria as leis do governo. Os governos. Esses três andam juntos. Um exemplo. A mídia fala muito sobre aborto. Aí o colégio começa a falar sobre aborto, o direito da mulher. Usa uma palavra bonita, o direito da mulher. É aborto. Começa a botar nomes bonitos, entendeu? Nomes bonitos. Usa até nomes que a gente nem entende o que significa, né, às vezes. Quando vai estudar, não tem dizendo nada de errado, mas tem uma palavra lá que ninguém sabe nem o que é. Aí alguém esperto viu e defende a família. Aí pronto, coloca o assunto na mídia, aí depois coloca nas escolas e transforma isso em lei. Aí entra o governo, entendeu? E o governo começa, por exemplo, alguns governos do Brasil, por exemplo, e outros, dão para algumas ONGs abortistas
Dinheiro. Você acha que tem sentido você dar dinheiro para ONGs abortistas? Não. Não tem. Então começa a se falar na mídia sobre homossexualismo. Aí no colégio também. Aí faz uma lei aprovando e beneficiando os homossexuais. Começa a se falar sobre pedofilia na mídia, na televisão. Depois começa a se falar isso nas escolas. Aqui no Brasil ainda não. Mas já tem um deputado querendo fazer também, no Brasil. Pedofilia, né? Aprovar. Aí começa a debater o assunto nos colégios. Depois tem uma lei que aprova. Começa... Mas seria errado levar esse tema da pedofilia para a escola, para debater isso na escola? Seria errado? O errado é o seguinte. Eu achar que a verdade, ela é fruto da opinião da maioria. Se eu falar assim, ó, gente, isso aqui é um sapato. Vamos debater se isso é um sapato? Se todo mundo achar que é um sapato e decidir que um sapato agora, te coloca no ouvido e fala, vai ser um sapato isso aqui? Vai? Não vai ser. Viu que ele já foi convencido, ele está sendo manipulado, entendeu? Por exemplo, nós vamos trazer para a discussão se a gente com raiva pode matar a nossa mãe. Para o colégio. Quando eu levo esse assunto, eu pressuponho que esse assunto tem uma razão de existir. E que pode haver a possibilidade dele ser uma realidade. Então eu estou dando força àquilo que é uma mentira, como se ele pudesse ser verdade. Entendeu? Sim ou não? E é isso que eu estou falando com os outros assuntos, a gente nem percebe. Fala da droga. Aí hoje já tem pessoas com argumentos belíssimos. Não tem que liberar a droga, porque se liberar fica melhor, porque não sei o que, e começa, porque já liberaram o álcool, e começa a argumentar. Gente, não é porque o álcool é uma desgraça está liberado, tem que liberar outra desgraça, não. O álcool é uma desgraça. Vai liberar, aí vão usar menos. E se não usar menos, O alcoolismo foi a mesma coisa, não foi? Liberou e eles bebem muito menos, né? A minha família foi destruída pelo alcoolismo. Eu provo essa lei na minha família, né? Eu conheço da minha família vários tios que também estão morrendo pelo alcoolismo, pela boca. Então, está aprovado, então, ninguém mais procura. Gente, isso é burrice. Burrice de quem argumenta e burrice de quem acredita. O problema é que, às vezes, a gente quer ser tão legalzinho e fala assim, ó. Vamos falar do homossexual, não. Aí fica até gay também a pessoa, né? Fica assim, não. Porque é o direito... Gente, a gente não está dizendo que tem que odiar eles, não. Tem que amar. Amar. Amar de verdade, sem fingimento. Mas amar não quer dizer que eu deva concordar com aquilo que não é verdade. Eu dizer que Deus quis alguém homossexual, eu estou pecando. Entendeu? Eu dizer que eu não entendo é uma coisa. Mas Que eu... falam assim, a Gabriela é assim é porque Deus quer. Não é isso que eu sei. Eu cresci ouvindo isso. Isso é burrice também. As pessoas falam, fulano é assim porque Deus quer. Fulano fez aquilo porque Deus permitiu. Permitir já é outra Bota a coisa, culpa né? só em Deus. Tipo assim, assina, né? O Lucas foi, vai pro velório, a pessoa morreu atropelada. Aí falou assim, calma, gente, foi vontade de Deus. Vontade de a pessoa morrer atropelada, com a cabeça esbagaçada. Vontade de Deus? Só se for o teu Deus, que o Deus verdadeiro não. É um Deus falso. Entende? A tia morreu, o que que disseram? Não, chore não, minha filha. Foi vontade de Deus. Aí as pessoas ficam com raiva de Deus, não é não? Fica, valha. Tu é ruim, né, mas... Fica assim, entendeu? Fica meio assim. Valha, tu não vai pra igreja mais não. Oi? Olha, gente. Então, novamente, vocês até estrearam, talvez um dia a gente poderia falar sobre isso, sobre esse assunto, né? Sobre a sexualidade, porque é um assunto bem amplo. Então, não posso dizer... Uma coisa é o seguinte, eu sabia que a Rafaela tem uma dificuldade na sexualidade dela, só um exemplo, viu? E ela não se entende, eu sei que ela sofre. Ela queria gostar de homem e gosta de mulher. Um exemplo. Eu não vou esnobar da dificuldade que ela tem, eu vou ajudá-la, é diferente. Por exemplo, eu já acompanhei várias pessoas que são homossexuais, e eu sei o quanto elas sofrem, eu sei porque elas partilham. Às vezes, preconceito mesmo que sofrem, entendeu? Bullying, coisas do tipo, ou mesmo isso que passa dentro dela porque ela tem nojo dela mesma. Ela não queria sentir aquilo.
Aí eu vou dizer que eu falar que isso é normal, que Deus quis assim, resolve? Não. Uma vez foi um rapaz conversar com um padre, ele era travesti. Falou assim, padre, queria confessar um pecado que eu sou travesti. Não, meu filho, Deus te ama sim. Aí o que foi que o rapaz falou? Padre, mas sou eu que não amo a Deus dessa forma. Entenderam? Ou seja, ele foi para ouvir um bom conselho, ouvir um mau conselho, e disse, não, padre, mas eu sei que Deus me ama sim, claro que eu sei. Eu que não estou amando ele fazendo isso. Deus ama quem usa droga? Ama. Ama. Deus ama o demônio? Ama. Claro que ama. Deus ama o assassino? O traficante? Ama. Se não amasse, ele nem existia mais. Ama. Mas a questão, essa pessoa está amando a Deus? Não. Tipo, nós somos filhos dele, mas não agimos como filhos dele. Isso mesmo. Então tenhamos esse cuidado em achar que amor é dizer que você pode ver tudo errado. Né? O menino lá com a faca, pescoço, tô só brincando, mano, de cortar meu pescoço. Né? Olha, tão legal sangrando ali, morrendo. Vamos tirar uma foto. Eu estou dando esse exemplo louco para a gente saber que os nossos pecados são loucuras. São loucuras. Só que a gente é treinado a pensar que não. Para terminar, e vocês perguntam o que quiser e a gente já termina, certo? Uma ideia aqui, ó. Como eu ia falando e não concluí o pensamento. Pecado não é aquilo que Deus proíbe e pronto. Existem duas formas. Tem coisas, quando a pessoa é uma pessoa virtuosa. Virtuosa assim, ela tem dons, ela tem... Virtude é um hábito bom que eu repito várias vezes. Virtude. Um hábito bom que eu repito várias vezes. Uma atitude boa, entendeu? Ela é honesta. Então ela é honesta várias vezes, então ela tem a virtude da honestidade, entendeu? A pessoa é paciente. Então alguém roubou a paciência dela várias vezes e ela não saiu de si. E ela fez isso várias vezes, então ela tem a virtude da paciência. Então, para uma pessoa paciente, olha, uma pessoa virtuosa, ela começa a caminhar e caminhar. Só que tem pessoas que, pelo amor, ela consegue parar, obedecer, porque ela ama. Só que tem pessoas que não conseguem, ela só consegue não fazer algo se ali for uma lei. Por exemplo, andar sem capacete é uma infração, sim ou não? Sim. Se as pessoas fossem virtuosas, pensassem na sua segurança e do outro, precisaria de uma lei para proibir não andar sem capacete? Mas as pessoas não são virtuosas. Então precisa de uma lei para frear a irresponsabilidade. Eu quero andar 200 km por hora se o carro pegar. Isso era para a pessoa querer andar 200 km na pista? Não. Mas é preciso de uma lei proibindo, porque as pessoas não assumem responsabilidade. Então, por exemplo, se nós fôssemos virtuosos, não precisaria ter nenhum mandamento proibindo, não. Só que a gente quer fazer. Então precisa ter um mandamento dizendo, não, calma. Tem que ter o acelerador e o freio. O mandamento é o quê? O freio. Calma. Ali é um abismo, calma. Então, quando alguém vai ter relação antes do casamento, ela está buscando a felicidade. Ela encontra? Não. Mas ela está buscando isso. Quando alguém faz um ato homossexual, ela está buscando o quê? A felicidade. Entendeu? Quando alguém está tendo aquele namoro bem quente e beijando na língua assim pra valer mesmo, e, como a gente fala no Ceará, engrampado, né? Ela está buscando o quê? A felicidade. Na língua da pessoa e no corpo da pessoa. Ela encontra? Não. Porque ela vai buscar outro corpo e outro, e outro, e outro, e outro. Depois ela está vazia, não sabe por que é. Porque ela buscou felicidade onde ela não estava. Entenderam? A pessoa foi lá, tem um vício da masturbação, e acabou de se masturbar e se sentiu culpado, vazio, porque ela buscou felicidade onde? Na masturbação. E a escola ensina o que hoje? Conheça o seu corpo, se masturbe, homem e mulher, fica à vontade. Isso é apenas conhecer o corpo. E se fosse só homem aqui, eu falava mais claro, né? Mas não dá para falar mais claro que isso, não. Então a pessoa busca felicidade onde ela está. A pessoa e fumar, e vai buscando a felicidade. E começa, e vai tentando até o último tragozinho, né? E fica aquele desespero, né? E começa... Ela encontrou felicidade quando termina? Não. Mas ela quer mais, mais. Por quê? Nós fomos criados para o mais. Para o infinito. Nós temos sede de um amor o quê? Infinito. E quando a gente busca um amor infinito naquilo que é finito,
a gente fica com um vazio. Entendeu? Por exemplo, quem gosta de comer pizza? Levanta a mão. Você gosta porque existe uma pizza, sim ou não? Quem queria tomar um pouquinho de água assim, bem fresquinho agora, assim, um pouquinho beber água? Pare à vontade. Um suco gelado, um suco da fruta que você gosta. Uma Coca-Cola, vamos lá. Apelação. É porque existe em algum lugar uma Coca. Uma vaca, quando quer comer capim, é porque existe em algum lugar um capim para ela, sim ou não? Ou seja, tudo que nós queremos é porque existe em algum lugar para nós, sim ou não? Pode não ser nosso nunca, né? Mas existe em algum lugar pra gente, né? Por exemplo, você quer a felicidade eterna? Uma felicidade que não passa, sim ou não? Quem quer? Quem quer ser só 1% feliz? Levanta a mão. 1%. Quem quer ser pouco feliz? Levanta a mão. Pouco. Quem quer ser mais ou menos? 90%. Quem quer ser 100% feliz? Uma felicidade eterna que nunca passa, sem nenhum problema, totalmente feliz. Levanta bem alto as mãos e fala assim, eu. Só não a Rafaela, né? Pronto. E vocês encontram essa felicidade aqui? Alguém já encontrou 100% essa felicidade? Não. Onde é que ela existe? Na eternidade, em Deus. Enquanto estiver nesse mundo, a gente vai lutar para ter essa felicidade. Mas ela existe aonde? Em Deus. Mesmo que a gente seja da igreja, esteja em Deus aqui, mas ela sempre vai ter um pouquinho, vai faltar alguma coisinha. Essa falta que existe dentro de nós é o quê? Diga comigo, saudade do céu, do eterno. É um mistério porque a saudade é um lugar onde a gente nunca esteve de corpo e alma, né? Nós viemos do coração de Deus, voltaremos para Deus. Entenderam? Então tudo que você pensa é porque existe. Então é estranho, né? É que a felicidade eterna procura aqui e não encontra. Por que não encontra? Porque ela existe, mas ela não existe aqui. A gente foi criado para algo além. E tudo que nos rouba desse algo além a gente tem que deixar, entendeu? Seja um namorado, seja uma droga, seja qualquer vício. Tudo que nos rouba dessa felicidade verdadeira, se for uma felicidade falsificada, porque é ou não é bom ter aquele namoro assim, meio destroçado? É ou não é? É bom ou não é? Mas preenche seu coração? Não. Não preenche. Olhar vídeo pornográfico preenche o coração de alguém? Não. Olhar para a mina que passa quase noite e ficar assim, quase tendo um infarto, enche o coração de alguém? Você ficar desse jeito, se mostrando para os meninos, e passando na rua e todo mundo só assoviando, ei, gostosa, na minha rede, não sei o quê, se eu pego, se eu tivesse sorte, né? Isso preenche o coração da mulher? Não. Tem mulher que se estressa, tem mulher que... Só que assim, gente, ó. Dá vontade de voltar pra trás e... Agora uma dica pra vocês, né, Rafaela? Vem aqui, Rafaela. Vem aqui, ó. É porque é minha namorada. 2 vezes que tá minha namorada já, né? Aí eu tô com ela. Minha namorada, eu tô aqui, bem vestido e tal, e ela com a roupa assim, tomara que não caia. Um shortzinho assim, que ela não sabe se levanta ou se baixa, aquela coisa, né? E ela muito bonitona e tal, turbinada, né? Aí o pessoal fica dando assovios, né? E chamando e dando piadinhas. Aí ela vai, tem tanta raiva disso, ela fala pro namorado, né? E ele se achando... Mas pior que isso não acontece quando você tá com um namorado ou com qualquer outro rapaz do seu lado. Não acontece, nem olha assim. Não, mas é só um exemplo, Aí pronto. Aí depois ela tá só. Ela finge que não gostou, estando com ele, né? Não gostou. Só um cheirinho. Aí quando ela... Aí depois ela fica querendo saber o número da pessoa enxerida. Quem fez? Ouviu? Não, aí no finalzinho de tudo. Aí digamos ela passa sozinha, abalando lá, né, e tal. Passa, todo mundo fica, né, dando bola pra ela. Os carros só faltam assim, barrar um no outro, os mototáxis. Os mototáxis causam acidente, que a gente vê isso às vezes, né? Os mototáxis fazem assim, né? O homem é online, assim, ó. A mulher vai passando, aí ele... Entendeu? Parece que faz assim, ó. Entendeu? Quanto mais curta for, parece que a laçada é maior, entendeu? Quanto mais curta for e a mulher for bonita. Curta é o short e também a blusa. Ou se for 2 juntos, aí é o pacote completo, né? Aí quanto mais curto for, parece assim, ó. Entendeu? Tem que ser um giraia pra não conseguir. Se for um homem que reza, faz assim, ó.
Entendeu? Ele não olha mais para não pecar. Mas já se for outro, ele faz assim, ó. Tu joga, né? Entendeu? Ele vai sendo quase morto. Gente, porque é uma fraqueza do homem. O homem peca pelo quê? Pelo olhar. Diga, o homem peca pelo olhar. Se você falar assim, ei, que nem falou um seminarista pro padre Paulo Ricardo. Ele foi perguntar para ele, você gosta de homem? Ele, não. Você tinha uma coisa por mulher? Não. Você tinha nada por ninguém? Não. Ele falou, então você não é um seminarista, você é um repolho. Entendeu? Ou seja, nós temos desejos, sim ou não? Ora eles é mais aflorado, ora é mais calmo. Tem dia que a gente está subindo pelas paredes. E tem dia que a gente está mais calmo. Só que nós temos hormônios como jovens, né? Sim ou não? Sim. Então a gente tem que procurar fugir das tentações. Imagina, tá namorando aqui, ó. Aí a mulher sabe que o ponto fraco do Adriano é a orelha. Aí faz só assim, né? Ou então vice-versa. Ou então o rapaz namora com a menina, aí daqui a pouco faz assim no pescoço dela, aí ela me arrepio assim, para. Aí ele faz de novo. Aí o de Motelo começa, né? Então, em relação às roupas, novamente, se eu sei que o meu corpo é templo de Deus, eu vou cuidar dele como templo de Deus. O meu corpo, vamos dizer que você é uma vitrine. Você deve ser uma vitrine onde tem joias, não onde tem bijuteria. Entendeu? Alguém olha para você assim, puxa vida, que menina bela. Quando eu olho para uma menina assim de saia, uma saia bem vestida, não uma saia igual de véia não, né? Saia linda, roupa assim bem vestida, eu falo, meu Deus, que lindo. Aí quando alguém olha para uma menina assim muito mal vestida, muito mesmo, né? E fala assim, ele vai dizer assim, ô menina inteligente, vai? Ô menina assim, simpática. Quando alguém olha para a Globeleza, diz, menina inteligente. Eu tenho inteligência dessa. Não diz. Eu queria ter uma inteligência dessa. Não diz. Ele vai chamar, na minha rede, nós, lá em casa, né? Usar expressões vulgares, né? Porque ele vai desejar ela como se fosse o quê? Um prato de carne, um sorvete, um milkshake, sei lá, qualquer outra coisa. Uma laranja para chupar e jogar o bagaço fora. Entenderam? Então meninas se vistam como, e meninos também, como mulheres que querem ser desejadas no sentido bom. A pessoa deseja a sua santidade, a sua pureza, a sua seriedade, não o seu corpo, entendeu? Se o homem deseja só o seu corpo, ele vai realizar o desejo dele e ele promete que te ama, como ele prometeu para umas 10 antes de usar ela. E o homem convence, o homem olha nos olhos, ele tem todo esse veneno, às vezes, e ele convence mesmo. Eu digo isso porque eu sou homem. E quando eu queria mentir, eu mentia olhando nos olhos assim. Quando eu olho nos olhos, eu conheço que tá mentindo. Não conhece não, pelo menos a mim não, né? Olhava, mentia assim, cara de pai, a pessoa acreditava. Entendeu? Então, desconfie de homens que têm pressa. Homem que ama sabe esperar. Esperar muito. E mulher que ama também. Entenderam? Não são dois vadios que namoram, são duas pessoas que se amam e sabem esperar. Então, tentem levar isso pro namoro de vocês. E ficar, não tá nem em cogitação, né? Porque quem fica muito acaba ficando, sem ninguém, né? Entenderam? Tranquilo? Por mim, recado dado. Vocês, se quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Mas aí eu quero, né? Faltando só aquele gritinho. A gente falou em maçonaria, mas deixa pra porque já são o quê? Quase 1h30 de encontro, né? Eu posso colocar na internet tranquilamente, né? Essa formação e tal. Posso, né? Ok. A gente pode ver outro dia, sei lá, se o Lucas quiser, né? Os meninos, vocês. Não, se o Lucas quiser não, se vocês decidirem, porque ele está no grupo para ajudar, né? Não é para mandar, né? Então, se vocês juntos quiserem, falem com ele, que os meninos falam comigo depois, tá bom? E se não falem, pronto. Eu tenho que fazer também outras coisas. É tranquilo. E se quiserem, eu virei outras vezes, tá bom? Depois da confissão,
Não é assim. A castidade, que é a pureza do corpo, né? O amar o outro, todo mundo é chamado a viver. Quem é casado, quem é padre, quem é freira, todo mundo é chamado a guardar o seu corpo. Como é que o homem e a mulher casada guardam o seu corpo? Sendo fiel e também vivendo a relação dos dois. É uma forma de guardar a castidade, sabia disso? Que a relação sexual do casal é uma forma de guardar a castidade, quem sabia? Quem é casado, né? Eles dois tendo relação é a forma de guardar a castidade. Entenderam? A fidelidade também. Então todo mundo é chamado a guardar a sua castidade, a viver. Então o homossexual, quem tem uma tendência, né, pelo outro sexo, pelo mesmo sexo, melhor dizendo, ele é chamado a guardar esses desejos e ofertar. Como também quem tem namorado e sentiu o desejo de namorar com outra, também, né, quem é casado também. O padre que não pode também. Mas a prática não pode. Tipo, namorei com outro homem, um exemplo. Fui me confessar, arrependido. O padre me absolveu. Posso comungar? Claro que eu posso. Mas se eu continuo junto com esse homem, me confesso e volto, e tu é junto com ele. Ou não junto, mas eu tenho um laço amoroso mesmo com ele. Eu nem tive relação, mas eu beijei ele. Eu fico tendo conversas imorais com ele. Eu posso comungar? Não. O padre liberou, mas o padre não é Deus para transformar aquilo que é pecado em coisa santa. Pecado é sempre pecado. Devemos amar os padres? Sim. Respeitar os padres? Sim. Acreditar neles? Sim. Mas tem coisas que são estranhas quando saem da boca de alguns padres. Entendeu? Se um padre te libera usar anticoncepcional numa boa, sem você ter nenhum problema, usar camisinha normal, tranquilamente, sem nenhum problema, se masturbar normal, ter relação com seu namorado normal, ele não está agindo como um padre, nem como um cristão, mas como um infiel. Entendeu? Então, se ele dá conselhos que vão contra o que a Bíblia ensina e o que a igreja ensina, ele está prestando um grande desserviço à igreja, está prestando um grande serviço ao reino do mal. Infelizmente, tem aumentado muito o número desses padres. Não vem ao caso dizer como é que isso acontece, porque seria uma outra pregação. Mas tem acontecido muito, entendeu? Então, sempre que você ouvir algo muito estranho na confissão, depende do lugar que você fosse confessar, aqui, graças a Deus, é bem tranquilo, né? Pelo menos comigo foi, não sei com os outros. Quando você vê algo muito estranho, primeiro verifique. Porque se você sabe que algo é pecado, e lá o padre fala que é normal fazer, pode fazer à vontade, e estranho. Não fica, o padre falou, vou fazer mesmo. Aí você cai pro inferno junto com ele, né? E eu não posso perguntar ele por que ele está dizendo. Pergunte. Eu posso impor, não, eu acho que isso que você está me dizendo é errado. Eu Pode, e deve. posso Você está ajudando ele. Você está ajudando. Você está ajudando. assim vai se tornar uma pessoa pior do que eu já era. Isso. Como fez aquele rapaz, né, que era travesti que eu dei o exemplo? Estava aqui ainda não, né? Eu estava já. O rapaz era travesti e falou, padre, eu sou travesti, Deus te ama. Ele falou assim, mas eu que não amo dessa forma. Ou seja, aquele leigo ajudou o padre a se converter, não foi ou não foi? Não é porque é padre que é santo e convertido, não. Tem padre pior do que leigo. Isso não tira o mistério que ele é. Ele continua sendo um padre, entendeu? Mas a gente não pode concordar com as ideias erradas porque é padre ou porque seja o que for. O Osés é um pregador, falou besteira aqui. Pois tem que bater de frente com ele. Às vezes porque eu falo assim, as pessoas pegam assim, Patrícia é sempre do contra. Não sou contra. Você que é a famosa Patrícia, é? Eu tô indo perguntar. Nossa, Patrícia. Muito bem. Aí sobre esses assuntos, é um assunto que eu mais prego, maçonaria, satanismo. Eu tenho na internet, podem olhar, certo? Podem olhar meus vídeos que estão falando sobre satanismo, maçonaria, igreja protestante, igreja dos mormons. E eu vou estar postando mais detalhados esses assuntos. Eu fiz um áudio agora que precisa lançar na internet, daqui uma semana eu lanço. Perguntas sobre o demônio. São várias perguntas sobre o demônio. Deus odeia o demônio? Por que Deus permite que o demônio age? São várias perguntas. Quantos demônios existem? Tararã, tararã. Os demônios podem ser salvos ainda ou não? São perguntas que vai ter nesse áudio também, certo? Perguntas sobre o demônio. Eu tenho um livro que é mais ou menos umas 300 páginas, que é um tratado sobre demonologia. São 183 perguntas sobre o demônio, né? Bem interessante.
Aí vocês podem também, acessem também um site muito bom, padrepauloricardo.org. Anotem aí, Padre Paulo Ricardo. Ou pode ser só Padre Paulo Ricardo, é no YouTube. Muito bom mesmo. Padre Paulo Ricardo. É ótimo, viu? E outro pregador que é do Papoco, se vocês me acharam doido, esse é 3 vezes mais doido que eu. Ele é um homem de Deus, meu, é o Anderson. Alguém pegou já aqui? Anderson Reis. Não é o Anderson Freire, não. É Anderson Reis. Eu tenho um monte de pregação aí, perdão, para vender, viu? Já deu. Já dei, né? Quem eu não dei aqui, hein? Pronto. Amém? Mas dá só uma Ave Maria, consagrando nossa vida ao Senhor, nossa volta para casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.